Há um lugar onde o tempo se curva, onde o som parece ecoar de outro mundo, e onde os segredos da humanidade repousam, enterrados sob camadas de verde, silêncio e medo. A Amazônia, o maior mistério vivo do planeta Terra. Um oceano de árvores onde o homem moderno nunca pisou completamente. E onde, segundo relatos esquecidos, existem estruturas que não deveriam estar ali. Exploradores militares e indígenas falam de pirâmides escondidas sob o manto da floresta. Locais onde as bússolas enlouquecem. Onde o ar parece mudar, como se uma cortina invisível separasse mundos distintos. Hoje, revelaremos o que poucos ousaram investigar e o que alguns dizem que o próprio governo tenta manter em segredo. Desde a década de 1970, imagens aéreas começaram a revelar formas geométricas escondidas entre as árvores. Estruturas simétricas que não poderiam ter sido formadas pela natureza. Pesquisadores independentes e pilotos locais afirmam ter visto o topo de uma estrutura semelhante a uma pirâmide, coberta pela vegetação em uma região remota do Acre. Eles a chamam de Pirâmide do Sol da Amazônia. Uma formação que parece pulsar à noite, emitindo um brilho quase imperceptível. Alguns dizem que o exército isolou a área, alegando perigo biológico, mas moradores locais afirmam ver luzes descendo do céu, exatamente naquele ponto. Mas se pirâmides existem aqui, quem as construiu e por quê? Há quem diga que os construtores não eram humanos. Novas análises de satélite mostram linhas retas de quilômetros sob o solo amazônico, interligando regiões distantes, como se fossem parte de uma rede antiga, tecnológica, perdida no tempo. Relatos de desaparecimentos misteriosos são registrados desde os primeiros exploradores europeus. Missionários, cientistas, militares, todos perdidos sem deixar vestígios. Um padrão surge. Muitos deles desaparecem próximos a formações geométricas ou locais onde bússolas falham completamente. Indígenas de diferentes etnias falam de lugares onde o tempo não passa. Locais onde o sol parece não nascer nem se pôr. E onde vozes antigas chamam aqueles que se aproximam. Seria apenas lenda? Ou estaríamos diante de zonas onde o tempo e o espaço se distorcem? Portais naturais ou artificiais? Há regiões da Amazônia onde drones simplesmente desaparecem dos radares. Satélites falham e bússolas giram incessantemente. Militares brasileiros, em missões não divulgadas, relataram fenômenos ópticos, neblinas espessas que mudam de cor e áreas que parecem dobrar o horizonte. Pesquisadores chamam isso de efeito de cortina temporal, uma zona de distorção que encobre algo, talvez um portal dimensional ou uma base antiga construída por inteligências não humanas. O mais estranho é que algumas dessas zonas coincidem exatamente com padrões de energia mapeados pela NASA, mas que nunca foram divulgados ao público. Abaixo da floresta há algo mais. Túneis profundos, túneis de origem desconhecida, onde sensores captam sons metálicos e vibrações regulares. Em 2016, pesquisadores captaram ruídos que pareciam vir do centro da Terra, mas com um ritmo preciso, quase como máquinas antigas operando. O que estaria funcionando há milênios sob nossos pés? Alguns acreditam que são remanescentes de civilizações pré-históricas. Outros que são portais guardados por forças extraterrestres. Toda vez que um pesquisador chega perto demais, algo acontece. Projetos são cancelados, documentos desaparecem e o silêncio é imposto. Em 2019, um grupo independente tentou sobrevoar a região da suposta pirâmide. Horas depois, o contato foi perdido. As autoridades nunca comentaram. O que o mundo não deve saber sobre a Amazônia? Antigos manuscritos indígenas falam de seres vindos das estrelas que ensinaram os homens a construir templos de luz, que vieram do céu e prometeram retornar quando as pirâmides despertassem novamente. E se a Amazônia for o berço desses contatos? Um ponto energético planetário, guardando a história real da origem humana?
Hoje, com as novas tecnologias de mapeamento quântico, imagens começam a revelar o que antes era invisível. E o que está surgindo pode mudar tudo o que sabemos sobre o passado e o futuro. Talvez o verdadeiro mistério da Amazônia não esteja apenas no que ela esconde, mas no que ela protege, porque sob suas raízes pode estar guardada a história perdida da Terra e a chave para o que está por vir. Durante décadas, acreditava-se que tudo o que se dizia sobre pirâmides escondidas na Amazônia era apenas mito. Rumores de exploradores, delírios de visões aéreas distorcidas, mas algo mudou. Nos últimos anos, satélites de última geração, drones equipados com sensores de penetração de solo e uma tecnologia chamada LIDAR começaram a revelar o impossível. Sob o véu da floresta, em locais nunca mapeados antes, começaram a surgir formas perfeitamente geométricas. E as evidências não podiam mais ser negadas. Em 2023, uma equipe de arqueólogos brasileiros e peruanos, usando varreduras LIDAR, identificou uma formação incomum nas margens do rio Javari, próxima à fronteira entre Brasil e Peru. O que as imagens mostraram chocou até os mais céticos. Debaixo de quase 20 metros de vegetação densa, uma estrutura triangular com base de 300 metros e altura estimada em 90 metros. Não era um morro, não era uma ilusão topográfica, era uma pirâmide. Quando comparada com pirâmides maias, a precisão geométrica era idêntica, mesma proporção, mesma orientação astronômica. As estrelas de Órion, o mesmo alinhamento. A pergunta é inevitável: como civilizações separadas por milhares de quilômetros e oceanos poderiam construir o mesmo tipo de estrutura? Dias depois da descoberta, um arqueólogo aposentado revelou algo inédito. Documentos esquecidos em arquivos da década de 1940 falavam de uma expedição militar secreta na mesma região. Esses documentos, agora digitalizados, indicam que já haviam sido feitas tentativas de explorar o local e que as Forças Armadas brasileiras teriam isolado parte da região desde 1945. Por quê? O que havia sido encontrado lá e mantido oculto por quase um século? A equipe retornou em 2024 com drones equipados com câmeras térmicas. O que captaram à noite foi ainda mais intrigante: pontos de calor intensos no topo da formação, como se algo dentro da pirâmide estivesse ativo. Quando tentaram se aproximar por terra, os aparelhos de comunicação falharam. As bússolas giravam em círculos. E alguns membros da equipe relataram náusea e desorientação, como se uma força invisível os repelisse. Eles chamaram esse fenômeno de a Zona do Silêncio Amazônico. Seria um campo eletromagnético natural ou algo muito mais antigo e inteligente? Dias depois, imagens sigilosas vazaram em fóruns da internet profunda. Mostravam entradas triangulares, semelhantes a portais, e símbolos incisos nas pedras. Símbolos que não pertencem a nenhuma cultura amazônica conhecida. Os caracteres lembram traços sumérios, e alguns deles, estranhamente, se assemelham a inscrições encontradas em cavernas do Egito e até em ruínas submersas próximas ao Japão. A coincidência era impossível. A Amazônia, de alguma forma, parecia conter fragmentos de todas as civilizações antigas. Moradores das aldeias próximas começaram a relatar luzes descendo do céu. Esferas silenciosas pairando sobre o local da pirâmide recém-descoberta. E cada vez que elas apareciam, equipamentos eletrônicos falhavam em um raio de 10 quilômetros. As autoridades negaram tudo. Mas gravações de satélite mostram que a área foi cercada e que desde então nenhum drone civil foi autorizado a sobrevoar a região. O que o governo sabe? Talvez a floresta esteja prestes a revelar o que esconde há milênios. Pirâmides que guardam memórias, portais que desafiam o tempo e uma verdade que pode mudar para sempre a história da humanidade. Se gostou do vídeo,
Não deixe de se inscrever e deixar seu like.